Glória a Deus. Meus irmãos, por favor, quero convidar você a estar em pé nesta hora, que a paz do Cristo seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia, lá na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e eu queria ler com vocês 3 versículos, que é o verso 14, 15 e o 16. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos até o 17. Glória a Deus. Nós estamos, meus irmãos, em mais uma etapa, mais uma edição, eu posso até falar assim, da nossa vida em família. Nós estamos numa temporada, nessas sextas-feiras, acredito que esta é a 3ª sexta-feira, e nós estamos conversando sobre família, sobre vida em família. Eu acharia tremendamente interessante se um dia qualquer um de nós fizéssemos uma oração pela família ou pela família de alguém que está precisando de um milagre e tudo mudasse, e essa família não precisasse fazer nada, não precisasse mudar nada, não precisasse ter nenhuma ação, apenas dizer Deus faça e tudo mudasse. Isso pode acontecer? Pode. Mas eu digo a você uma coisa, que o dia seguinte a esta oração vai depender também da postura, da conduta de cada um de nós. Vai depender das ações que a gente fez, que levou a nossa família a algum tipo de dificuldade. Se nós permanecermos com aquelas mesmas ações, a nossa família novamente passará pelas mesmas dificuldades. Aquela famosa frase: se você quer um ano novo, diferente, quando geralmente tem a virada de ano, a gente deseja que algumas coisas novas aconteçam. Aí alguém diz: você jamais terá um ano diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então, também no reino, também na nossa caminhada familiar, se a gente quer melhora para a nossa família, nós precisamos fazer coisas que produzirão melhoras, senão as coisas continuarão da mesma forma. Desta forma, meus amados irmãos, a gente compreende que o avanço, a melhora, a felicidade na nossa família vai depender também de algumas ações nossas, de alguns comportamentos nossos, de algumas tomadas de decisões para que ela possa melhorar. E eu quero ler com você esse texto, verso 14 do capítulo 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Verso 18: a fim de poderdes compreender com todos os irmãos, todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E o verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Por favor, tome assento. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero pedir, por favor, que o Pedro coloque naquele slide, que é exatamente o que nós estamos conversando e que começamos na semana passada: interferência na família. Na semana passada, na sexta-feira passada, nós começamos uma conversa sobre interferências na família.
E nós falamos, eu quero só para a gente poder pegar o fio da meada, não vou repetir o que falamos, mas só para que a gente possa retomar. Nós falamos sobre uma característica de todos nós seres humanos, que a história nos mostra isso, que é a capacidade que nós temos de sermos influenciáveis. E eu falo influenciáveis porque temos a capacidade de influenciar pessoas, como também temos a capacidade de sermos influenciados por pessoas. Então a história mostra que cada época teve sua característica, cada época teve o seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu modo de vestir, o comportamento da sociedade. Tudo isso, cada época, cada tempo trouxe sua característica, e a gente consegue compreender o exercício da influência na vida de qualquer um. Agora, cabe a nós o desafio nosso, e principalmente nós como cristãos, como homens e mulheres que temos a Bíblia Sagrada como o nosso manual de conduta, a Bíblia Sagrada sendo o livro do qual nós nos sujeitamos acerca de tudo aquilo que vamos fazer, decidir. Para nós, precisamos saber filtrar, saber selecionar aquilo que poderá ou não influenciar as nossas decisões para a nossa vida pessoal e para a nossa vida familiar. Então, nós falamos sobre isto aqui, sobre estas influências que nós sofremos. E, obviamente, irmãos, que uma das grandes influências, poderia dizer que a primeira influência que nós sofremos é a influência daquilo que acontece dentro da nossa casa, daquilo que acontece no relacionamento familiar. Ali a gente vai adquirir uma série de características, de comportamentos, de procedimentos que a gente encontra e acha e descobre dentro da nossa casa. Há um ditado que diz assim, que o costume de casa vai à praça, ou seja, aquilo que eu faço em casa, mesmo que eu talvez não perceba, eu acabo fazendo no resto da minha vida, dos meus contatos, dos meus relacionamentos, dos lugares por onde eu ando. Ou seja, o que eu faço em casa vai para o público, vai para a praça. E isto é uma verdade, isto é uma grande verdade. E por conta disso, meus amados irmãos, nós precisamos saber exatamente filtrar aquilo que poderá ou não me influenciar. A gente falou sobre influências de pessoas que exercem autoridade sobre nós. E nós falamos principalmente dos nossos pais, que Deus colocou como pessoas que exercem autoridade sobre nós, que eles têm o poder de profetizar sobre nossas vidas. Você sabe que o costume do judeu era, ao nascer o seu filho ou filha, eles, diante do Senhor, tomarem em seus braços, e às vezes até o próprio nome deles tinha a ver com aquilo que eles seriam, com aquilo que os pais desejavam que eles fossem, ou as circunstâncias que envolveu aquele nascimento ou aquela gestação. Então, os pais exercem essas grandes influências. Você sabe que Jacó, antes de morrer, ele chamou os seus filhos, ele profetizou sobre seus filhos. Cada um deles, ele deu destino aos seus filhos. Então, há esta autorização de Deus para que nós, como pais, venhamos ser instrumentos de bênção ou de maldição para nossos filhos. E eu queria falar algo aqui que na sexta-feira passada a gente teve que comprimir algumas coisas, e também hoje a gente vai tentar ser bastante direto ao ponto. Você sabe que essa influência dos pais sobre os filhos, ela é muito forte, ela vem geneticamente, mas existe também a questão dos comportamentos. Existe um termo utilizado que chama-se
incesto emocional. Incesto emocional. O que é o incesto emocional? São quando os pais, eles lidam, tratam com seus filhos, e principalmente filhos menores de idade, filhos ainda até crianças ou pré-adolescentes, adolescentes, e eles começam a tratar com esses filhos ou contar as lutas, os desafios, as agruras da sua vida para esses filhos, até na intenção de receber desses filhos conselho, orientação. E isso tem gerado, a psicologia mostra isso, tem gerado traumas, problemas seríssimos nestes filhos, porque eles não estão preparados, primeiro, para aconselhar os pais, segundo, para lidar com determinados tipos de problemas. Eu já pude observar algumas situações, por exemplo, quando, infelizmente, dentro de um lar aconteceu a traição, o adultério, e a parte que foi, vamos dizer assim, vítima neste ato de adultério. Quando eu falo vítima, eu estou dizendo, digamos, que o esposo traiu a esposa, ou a esposa traiu o esposo, a vítima eu quero colocar aquele que foi traído. E aí, esta pessoa, ela começa a despejar sobre seus filhos, a contar para esses seus filhos, com riquezas de detalhes, aquilo que aconteceu, aquela traição, e começa a contar também o que está sentindo, as dores, a ferida aberta, ela começa a sangrar, a jorrar sobre os filhos o sangue, e ou a curto, médio ou longo prazo, em algum momento, isto vai ser manifestado nesta criança, que depois se tornará, claro, um adolescente, jovem, adulto, e alguns traumas vão acontecer. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a influência que nós exercemos sobre pessoas, e sobre pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, sobre os nossos filhos, irmãos, nós temos que ser extremamente cautelosos. Nós não estamos dizendo aqui que nossos filhos devem ser colocados em uma redoma e nada pode chegar até eles. Eles precisam, claro, adquirir maturidade, mas eu estou falando de problemas que não pertencem a eles, de problemas que eles não têm capacidade de lidar com eles, e isso gera profundos problemas. Eu já conheci pessoas que disseram: eu não quero casar nunca, porque o que eu via e ouvia acontecendo dentro da minha casa com meus pais, eu tenho trauma de casamento. Então tudo isso por quê? Porque foi influenciado de forma extremamente negativa pelos seus pais. Então, queridos, fica aqui um conselho a cada um de nós, pais, que tenhamos muito cuidado, que não venhamos nos iludir, porque os nossos filhos ainda pequenos, crianças, falam bem, se expressam bem, têm informações, a internet está aí informando tanta coisa. Não vamos pensar que eles têm capacidade já para lidar com certos tipos de problemas que nem nós estamos sabendo às vezes lidar, que nem nós estamos tendo a capacidade de responder de forma saudável, de forma madura a esses problemas. Então, muito cuidado. Eu citei este exemplo, mas existem muitas outras questões que são despejadas em seus filhos. Olha, você quer ver uma coisa que acontece muito, principalmente com filhos de pastores, com filhos de líderes? Às vezes a gente acaba coibindo, a gente acaba causando uma série de traumas nos nossos filhos, porque diz: olha, tu não pode fazer isso. E às vezes é uma coisa simples, é uma coisa que não é pecado, não é problema. Tu não pode fazer isso porque o teu pai é pastor, porque tu é filho do pastor, porque tu é meu filho.
Isso vai gerando um trauma nessa criança, seja homem ou mulher, que uma das coisas que de menos vai querer é ser um pastor, é ser uma pastora, é ser alguém que exerce liderança na igreja, porque nós colocamos, porque alguns, nós não, alguns colocam na mente deles que aqueles que exercem liderança da igreja não podem ter vida alegre, feliz, não podem se divertir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Claro que existe, isso eu bem sei, existe o bônus e o ônus de sermos um líder, e a gente precisa entender essas verdades, mas eu estou falando de coisas que vão gerar, poderão produzir algum tipo de problema, de interferir na vida adulta desta criança. Queridos, nós paramos na sexta-feira passada numa área muito delicada acerca de influência. Nós falamos sobre a influência de pessoas que não têm autoridade sobre nós, mas que estão no nosso convívio, amigos, colegas de trabalho, colegas dos nossos estudos, algum vizinho que a gente precisa ter um contato, se não diário, semanal, alguma coisa assim, e que essas pessoas trazem conversas, trazem informações, trazem algum tipo de comportamento que poderão nos influenciar. Nós falamos sobre isso. Nós falamos também que o grande filtro destas interferências e influências na nossa vida é o Salmo de número 1 e a partir do verso 1, que diz que bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios são aqueles que não conhecem a Deus. Então, este é o grande filtro que eu preciso ter. Eu preciso saber que às vezes, claro, existem alguns conselhos que são vindos de pessoas que não conhecem a Deus, que tem a ver com uma experiência saudável, uma experiência que vai me ajudar. Então eu preciso saber selecionar muito bem esse tipo de interferência. Mas nós temos uma que foi o que nós citamos, tocamos rapidamente, uma das interferências que tem sido uma das mais nocivas, porém muito sutil, talvez nem sei se está tão sutil assim, que são as redes sociais, que são esses veículos de comunicação, de informação, de interação e de expressão de cada um que faz parte dessas redes sociais, que tem influenciado, que tem interferido radicalmente, bruscamente na família de muitas pessoas e na família de muitos cristãos. Você pode pensar, não, mas nem rede social eu tenho. Não, eu nem gosto de rede social. Mas de repente o teu filho tem, a tua tem rede social. Não, eu não estou dizendo isso, eu tenho redes sociais, eu faço uso das redes sociais, melhor dizendo. Porém, eu preciso saber o que eu estou ali consumindo. Eu preciso saber o que está sendo oferecido para mim e eu estou consumindo. Sabe, queridos, existem algumas coisas que é incrível na vida dos seres humanos, de cada um de nós. Existem coisas que a gente começa a assistir, escute isso, atente para isso aqui. Existem coisas que a gente começa a assistir, a observar, e que num primeiro momento nos agride, num primeiro momento nos assusta, num primeiro momento causa assombro em nós. Mas depois nós começamos a assistir mais vezes, 1, 2, 10, 1000 vezes, daqui a pouco não causa mais isso. Daqui a pouco aquilo que te assustou um dia já passou a ser algo quase que normal. Daqui a pouco algo que um dia você ficou escandalizado já não fica mais. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando lançaram um carro, e são essas vans, né? A gente chama de van, mas antigamente chamava, você lembra como é que chamavam? Besta.
Eu vou comprar uma besta. E o nome besta foi se popularizando, foi se tornando algo normal. E eu fiquei pensando, depois de um tempo com isso, digo, é incrível que a Bíblia diz, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o anticristo, a besta que emerge do mar, e o falso profeta, a besta que emerge da terra. Então já vai ficando comum isso tudo, vai ficando normal essa palavra besta, porque eu não estou dizendo aqui que vão ser chamados o anticristo de olha a besta, olha, eu vem cá besta. Talvez não, mas talvez sim. Não será chamado de anticristo, mas será chamado ou pelo nome dele mesmo, ou para a gente já se acostumar com isso. Então assim somos nós, irmãos. Cenas de nudez, cenas sei lá, cenas de nudez, cenas de sexo, cenas de violência, tantas cenas que num primeiro momento a gente feriu até o nosso conhecimento bíblico. Não, isso a Bíblia não me orienta a assistir, a fazer parte, mas vai, daqui a pouco ficou normal. É por isso que as redes sociais, elas exercem isso. Você sabe como começou essas novelas na questão do homossexualismo, trazendo de forma indireta, aí foi, depois foi ficando perceptível, até que depois só vai acontecer o primeiro beijo homossexual, aí foi. Hoje é obrigatório, existe núcleo em algumas emissoras, principalmente em uma delas, que é obrigatório esse núcleo homossexual. Está normal. Aí você imagina, escute, isso aqui é muito sério que eu vou falar para você. Aí você imagina alguém que perde ainda seu tempo assistindo novela e tem lá eu não consigo chamar de casal, porque casal no meu entendimento é um homem e uma mulher, né? Mas tem lá o chamado casal e de repente alguém está tão envolvido na novela que ele começa a torcer por aquele relacionamento. Pode parecer estranho, mas é. É tipo, sabe o quê? Quer ver uma coisa? Tem uma novela, tem um filme, seja o que for, e aí a pessoa tem um casamento. Aí o esposo ou a esposa é cruel, é grosseiro, não dá atenção. Aí uma das partes resolve trair, começa a adulterar. E a pessoa com que ela está adulterando, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa legal, uma pessoa atenciosa, carinhosa. Quem está assistindo a novela sabe o que vai fazer? Vai torcer pelo relacionamento extraconjugal. Porque novela é isso, gente. Você entra na vida das pessoas e começa a torcer para que dê certo ou não dê certo. Estou falando bobagem? É isso. Pastor, você é noveleiro? Não. Mas a gente lê e entende alguma coisa, que é assim que funciona o ser humano. Então, você percebe que as influências, elas vêm pelas mídias. Ela vai chegando, ela não pede licença, ela vai entrando. E a gente vai permitindo, vai sendo permissivo ao ponto de os nossos conceitos mudarem. E a nossa família começa a sofrer esse tipo de influência. Começa a sofrer esse tipo de desgaste. E aí os valores que a palavra de Deus vai dizendo vão se perdendo. Por quê? Porque o que vai prevalecendo é o que está no dia a dia. E eu estou acostumado com isso agora. Uma outra coisa. Um professor, olha só como são as coisas. Um professor, tem até vídeo sobre isso. Um professor chegou com a sua classe estava quase cheia. Ele disse assim: você quer ver como o ser humano, ele é tão influenciado que ele põe em dúvida até o que está diante dele? Ele disse assim: olha, eu estou com esse papel aqui,
a cor desse papel, que cor é esse papel? Aí disseram, vermelho. Tudo isso aqui, e era vermelho, o papel era na cor vermelha. Aí ele disse, olha, o próximo aluno que entrar aqui, eu vou perguntar para vocês que cor é este papel. E vocês vão dizer que é verde. Vou perguntar para umas 10 pessoas aqui e todos vocês vão dizer que é verde. Vocês vão ver que ele também vai dizer que é verde, mesmo vendo que é vermelho. E foi o que aconteceu. Chegou um aluno, entrou, começou a fazer parte, era uma aula de filosofia. E ele, isso é verdade. E ele começou a perguntar, que cor é esse papel? O papel era vermelho, mas o aluno começou a dizer, um é verde, outro verde, verde, verde. Aí chegou para esse que não sabia de nada, que cor é esse papel? Aí ele olhou assim, é verde? E o cara já não tinha mais coragem de dizer o que era, por quê? Porque todo mundo estava dizendo que era verde, mas era vermelho. E ele enxergou o vermelho. Significa o que é isso? Qual é a moral da história? Somos influenciáveis e também temos uma capacidade ruim de que, porque todo mundo está fazendo uma coisa, eu tenho que fazer também. Porque todo mundo está dizendo que isso é certo, eu também vou achar que isso é certo. Só que não, amados, nós precisamos andar pela palavra de Deus. É isso que a gente tem que transmitir para a nossa família. O que é certo pela palavra de Deus. Você sabe que a gente sofre ao longo do ano uma série de tentativas de corromper a nossa família, vinda até das escolas dos nossos filhos. Eu me lembro, o Vinícius estudava numa escola perto de casa, e a primeira coisa é que uma escola boa, ensino legal, e quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu perguntei, essa escola, ela tem algum tipo de relação com alguma religião? Elas disseram, não. Digo, ok, então vocês não se envolvem com nada disso. Ok, tá ótimo então. Mas aí passou um tempo e começaram a São João. Não, mas São João não é uma cultura, não, é religioso, é uma festa, é um ídolo. Aí começaram carnaval. Aí começaram, eu digo não, eu falei assim, olha, ou vocês param com isso, eu vou tirar meu filho daqui. Por quê? Porque vocês estão excluindo ele, porque ele não participa disso, ele se sente excluído. Não é, a onda não é a inclusão, então vocês estão excluindo. Ensinem, deixe que essa parte eu ensino para o meu filho, a parte religiosa, deixa comigo. Eu tirei de lá mesmo ele. Aí desde aí ele estuda no Adventista. Mas mesmo assim eu tenho que orientar algumas coisas, porque você sabe que temos problemas, né, de heresias. E aí eu tenho que tratar. Mas pelo menos não tem coisas que precisa fazer. Então tudo isso vai envolvendo. E aí ainda existem pais que acham bonito, vamos fazer de caipira, vamos botar isso aqui, não sei o quê, bigodinho. Irmão, é festa idólatra. Eu tenho que ter cuidado, porque eu vou corrompendo a minha família, eu vou contaminando a minha família. Então as redes sociais, eu já vou caminhar para o final, meus irmãos. As redes sociais, elas têm este poder de causar exatamente esse tipo de dano na vida de uma família. O que eu preciso fazer então? Irmãos, eu preciso ter a plena consciência de quem eu sou e dizer para meus filhos que eles são. É claro que tem uma fase que eles estão descobrindo coisas, a gente precisa ser bastante ativo na vida deles. A gente sabe, queridos, que um adolescente, um garoto, uma garota de 10, 12 anos, sem um celular, todo mundo olha na escola e diz, de que planeta essa pessoa é? É verdade. E às vezes existem pais que são bem radicais quanto a isso e
não permitem, só vai ter com 16 anos. Na verdade, ele cria uma revolta aí. Então tem coisas que não tem volta, irmãos. Celular é tipo filho, não tem volta. Não dá mais, a gente não vive mais sem eles. Só que eu preciso saber lidar com tudo isso. Eu preciso saber lidar com tudo isso. A pornografia, a facilidade do acesso à pornografia tem destruído lares, tem destruído famílias, tem destruído casamentos. Irmãos, eu fiz há um bom tempo atrás uma pesquisa sobre pornografia. E uma das coisas que eu descobri é que a maioria das empresas de pornografia, dos sites pornográficos, dessas empresas da indústria da pornografia, eles estão vinculados diretamente com o satanismo. Então, por trás de toda a pornografia, há uma ação satânica. Ah, pastor, isso é lógico, mas eu estou falando a você que não é somente uma influência, alguma coisa, porque isso é do diabo. Eles cultuam ao diabo. E você acha que isso não vai exercer na tua vida, na vida de quem assiste, perdão, melhor dizendo, na vida de quem assiste isso, algum tipo de influência maligna? Queridos, será que quando alguém está assistindo pornografia, é casado, ele não está envolvendo-se num ato de adultério? Então tem tantas coisas problemáticas e tanta gente adoecendo, tanta família com problemas, casais que já não têm mais relações sexuais por causa que a pornografia mudou completamente a trilha da mente dessa pessoa. Eu não sei, existe um filme, eu vi um pedaço dele, que um camarada consegue um controle remoto. Nesse controle remoto ele consegue conduzir o dia dele, como numa TV, que você consegue avançar, voltar, pausar. Então quando ele não queria ouvir alguém, ele mutava, a pessoa ficava falando e não ouvia. Só que esse controle, ele tinha uma capacidade, tipo uma inteligência artificial, ele ia percebendo o usuário daquele controle. Então as coisas que ele adiantava, porque ele queria trabalhar, depois eu li toda a sinopse do filme, e ele queria trabalhar, então ele avançava algumas coisas. E dentre elas que ele avançava, era o relacionamento familiar, o relacionamento sexual. Quando ele viu, tudo isso se perdeu. Pode parecer uma bobagem, mas a grande verdade isso são pesquisas científicas, que a pornografia, certas condutas que a pornografia ensina, elas vão trabalhar, a nossa vida é como um HD, eu sei que hoje já tem SSD, né? Mas o HD de um computador, onde se coloca a memória ali, né, você coloca alguns arquivos, ele tem trilhas, são trilhas, e quando ele se acostuma com o teu uso, ele vai facilitando. Existe alguns processos que ele mesmo faz lá dentro dele, de otimização, para que abra mais rápido algum tipo de programa que você quer, porque está tudo ali. Assim também acontece na vida de um homem e de uma mulher, principalmente do homem que vive escravo da pornografia. O que o homem está querendo com a pornografia? Ele quer ter algum tipo de prazer, ele quer ejacular. E isso a mente dele vai trabalhar, que o que ele vai acontecer? Futuramente ele vai ser, na maioria dos casos, são cientificamente comprovados, irmão. Vai começar a ter problemas de ejaculação precoce. Por quê? Porque na mente dele, essa trilha chegou lá. O que ele quer? Quando diz respeito ao sexo, ele quer esse tipo de prazer, ele quer o prazer, ele quer a ejaculação, e acontece logo. Aí vai. Então, gente,
é tão problemático que entra na nossa mente as interferências que vão prejudicar a nossa família, o nosso casamento, a nossa relação com Deus, sobretudo. Por isso eu quero te convidar a estar vigilante com relação a tudo isso. Eu falei isso aqui é um dos males da pornografia, tem outros tão ruins quanto. Mas sabe, irmãos, eu vou findar aqui. A gente sabe também que a gente precisa ter cuidado com tudo isso, com as redes sociais. Como eu disse, eu não estou proibindo, não tenho nem quero ter esse tipo de ingerência, de autoridade na vida de ninguém. Eu acho que cada um de nós precisa e deve saber o que tem que fazer, ter cuidado com aquilo que você está assistindo, porque isso vai para dentro da tua casa. Isso vai para dentro da tua casa. Irmãos, você imagina alguém que perde tempo vendo Big Brother? Qual é o grande lance desses reality? É fazer briga. Os caras conseguem manipular para que haja briga. O que você está fazendo? Você está trazendo todo esse tipo de malignidade para dentro da tua vida. Ah, mas é legal. Para quem não tem o que fazer da vida, deve ser. Mas tem que ter cuidado com tudo isso, gente. Porque você pensa que não, são os métodos sutis de Satanás de influenciar a tua e a minha vida. Então, as mídias sociais, as redes sociais, elas podem ser um instrumento de bênção, sim, mas pode ser um instrumento de desastre para a nossa vida e para a nossa família. Quero te convidar a estar em pé, por favor. É um assunto muito longo. Eu não vim, a minha intenção aqui não é proibir, mas é dizer, vigie nisso. Eu faço uso das redes sociais, irmãos, eu faço uso. Facebook, Instagram. TikTok não olho muito não, mas difícil, mas não tenho problemas com isso. Não tenho problemas com isso. Até porque eu gosto muito no meu celular, toda semana automaticamente me manda um relatório de quanto tempo eu passei olhando para ele, usando. E eu fico vendo, eu gosto muito quando está diminuindo. Você diminuiu tantos % no seu uso do celular. Digo, opa, estou conseguindo. Eu sei que celular hoje em dia é ferramenta de trabalho. Às vezes você está esperando no lugar, você está lendo alguma coisa. Mas cuidado, irmão. Cuidado, minha irmã. Não deixa que as redes sociais, não deixa que venha interferir de forma tão violenta na sua família, no seu relacionamento com o seu cônjuge, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus pais. Muito cuidado. Não deixa que as redes sociais venham desconstruir os valores que a Bíblia construiu em nós e vem construindo. Ora, tem gente que não consegue passar 30, 40, 1 hora de tempo ouvindo uma pregação. E aí vai para as redes sociais e passa horas ali. O que você acha que vai influenciar mais essa pessoa? A ministração da palavra de Deus, que ela passa uma vez, a um domingo, um momento só, ou a vida diária, de horas e horas e horas a fio nas redes sociais? Claro que o que vai influenciar são os conteúdos que se estão assistindo nas redes sociais. Por isso o meu conselho é, faça uso, mas faça com inteligência espiritual. Faça para que você seja edificado. Faça e tenha muito cuidado para que não seja um objeto de mera distração e de perda de tempo. Tá bom, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Quantas pessoas têm deixado de orar porque estão ali nas redes sociais, estão ali, só passando, como é o feed, né? É isso? Vai. Sabe que a estratégia do maligno é grande, né? Aí diz, sabe de uma coisa? Esse cara não vai passar meia hora vendo um vídeo. Então eu vou fazer agora os reels, os vídeos rapidinho. 1 minuto para ele. Aí ele vai assistir o vídeo de 1 minuto. Só que ele assiste 500 vídeos.
de 1 minuto. Aí já são 500 minutos. É estratégia, é inteligência maligna. O cara vai colocando coisa, parece pouco, quando você vê, você passou 2 horas ali, ó, vendo só um pouco. Não, são vídeos curtos. Seja inteligente, sejamos inteligentes para fazer uso das redes sociais. Deus abençoe você que tem rede, seja a sua rede social seja um instrumento também de evangelização. Tem gente que a rede social é um instrumento de sensualidade, mas que a rede social seja um instrumento de evangelização. Tudo bem de vez em quando uma foto, cuidado com o teu corpo, meu irmão, cuidado com o teu corpo, minha irmã. Você não precisa colocar, expor assim o teu corpo, tá bom? Tenha cuidado. Teu corpo, se você é casado ou casada, pertence ao teu cônjuge e ao Senhor. Não para você colocar na rede social mostrando tudo. Vigiemos nisso. Rede social também não é desabafo de ninguém. Agora eu findo aqui, mano, tem coisa que é engraçada. Tem gente que pensa que Jesus tem rede social. Gosta de escrever, né? Faz a oração ali para Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Será que não basta dizer obrigado, Senhor? Tem que colocar na rede social alguma coisa assim. Vamos orar, irmãos. Olha, queridos, domingo, a nossa escola dominical, 8h30 da manhã, e à noite o nosso culto de celebração. Vai ser bênção de Deus, quero te convidar. Deus tem coisas boas para cada um de nós, amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Olha para o lado, para essa pessoa bonita e diz: cuida da tua família. E da minha cuido eu, né? Cuidemos da nossa família, irmãos. É bom, é importante, é fundamental. Glória a Deus. Falei isso porque tem gente que está cuidando da família de todo mundo e não cuida da sua, né? Então vamos cuidar também da nossa, né? Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós queremos te agradecer por este tempo precioso. Senhor, conversando sobre vida familiar. Pai querido, Pai eterno, que a tua bênção seja sobre nós, sobre a nossa casa. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê o discernimento de espíritos sobre tudo aquilo que está influenciando a nossa vida, as nossas decisões. Nós te pedimos, Pai, nos dá a habilidade, capacidade de dizer não, de ter o cuidado, Senhor, com as nossas redes sociais. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos dá direção, para que não venhamos desperdiçar o nosso tempo, Senhor, com coisas que causarão danos, interferências tremendas e danosas para a nossa casa. Nós abençoamos cada família que aqui está. Nós declaramos que cada família que aqui está, Senhor, prosperará, Senhor, na intimidade contigo, prosperará nos relacionamentos, Senhor, Deus, entre pais e filhos, entre esposa e esposo, entre irmãos. Pai, nós repreendemos todo o plano de Satã contra as famílias. Nós repreendemos todo o plano de separação, Senhor, de divórcio que Satanás tem tentado estabelecer em muitos lares, em nome de Jesus. Mas que o amor, que a paz, que a comunhão, que a unidade, que a comunicação sejam marcas da nossa família e, sobretudo, a submissão à tua palavra, Senhor. Deus, vem suprir a necessidade de cada família. Nós abençoamos cada família e declaramos em nome de Jesus que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Nós declaramos que sobre a tua vida, sobre a tua casa não há encantamento, mas a bênção do Senhor, a proteção do Senhor seja com você. Pai de amor, assim despede-nos em paz, leva-nos aos nossos lares. Senhor, nos dá um final de semana de paz e de bênção, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus. Se você crê, recebe e diga amém. Deus abençoe.